Vamos dar início, então, à nossa oitava reunião de trabalho da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Bem-Estar e Agropecuária. Temos o prazer hoje da nossa comissão estar recebendo aqui, na nossa reunião, o secretário Antônio Teixeira, secretário de Obras, o secretário Ricardo, secretário de Meio Ambiente, presenças aqui da comissão, vereadora Mônica, vereador Wilson, vereador Jorge Andrade, vereador Molina. Eu quero ressaltar também, antes da gente ler a leitura das duas atas anteriores, todos os vereadores receberam o convite para essa reunião por se tratar de um tema muito importante que está em estudo aqui na casa. Já é a terceira reunião da nossa comissão envolvendo esse assunto da capina química no município, os prós, os contras, e é um estudo importante para a hora do voto, né? Por isso, essas reuniões estão acontecendo. Eu deixei já um material com cada vereador, quem não tiver, a gente tem aqui, os convidados. Esse material é referente à reunião que a empresa Vina teve aqui, um material que a Anvisa liberou, são dados técnicos sobre a capina química, a aplicação, a gente vai fazer um estudo deles também. Nesse momento, eu dou a palavra aqui para a Regiane, para que ela faça a leitura das atas anteriores. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 6ª reunião ordinária. Aos 3 dias do mês de junho de 2020, às 15h45, reuniram-se no plenário da Câmara os membros da Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, os vereadores Wilson Batista Paiva, José Maria Silva e Mônica Cristina Vieira Chaves. A assessora técnica de comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Conforme prescreve o artigo 84, o presidente é substituído em sua ausência pelo mais idoso dos presentes. O vereador Wilson Batista Paiva presidiu a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente deu início à reunião e solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 5ª reunião ordinária, que foi aprovado pelos vereadores Wilson Batista Paiva e Mônica Chaves. O vereador José Maria Silva absteve-se do voto por não ter participado da referida reunião. Em seguida, o presidente solicitou ao diretor do Legislativo que fizesse a leitura das emendas e subemendas ao projeto de lei número 4440 de 2020, que estabelece no âmbito do município de Itajubá sanções e penalidades administrativas por maus tratos a animais domésticos, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Após ampla discussão, a comissão apresentou as seguintes emendas e subemenda. Primeira emenda, acrescenta novo inciso 17 no artigo 2º e renumerar os demais incisos. Artigo 2º, inciso 17. Não dispor de equipamentos e plano de estratégia eficaz para prevenir ou impedir o confronto e a morte dos animais confinados em casas, estabelecimentos e locais com superlotação de animais. Segunda emenda, alteração da redação do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 2º e subemenda número 1, que dá nova redação à emenda número 1. Artigo 2º, inciso 17. Provocar ou deixar de impedir a morte por brigas ou confrontos de animais confinados em local com superlotação de animais, desde que não coloque em risco a vida e a saúde da pessoa responsável pelo manejo dos animais nestes locais. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 3 de junho de 2020. Wilson Batista Paiva, Mônica Cristina Vieira Chaves e José Maria Silva. A ata está em discussão. Ata em votação, vereadores Wilson, vereadora Mônica, podem votar nessa primeira ata, né? Tem uma e duas atas que eu não posso votar, que não foi como parecia, não é essa eu estava. Né? Então, eu voto sim, ok. Então, a ata aprovada dos dois vereadores presentes. Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária. Ata da 7ª reunião ordinária. Aos 10 dias do mês de junho de 2020, às 15h50, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal os membros da Comissão de Meio Ambiente, Bem-Estar Animal e Agropecuária, os vereadores José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves. Participaram dessa reunião os seguintes convidados: diretor do Departamento de Trânsito, senhor João Gabriel Oliveira; responsável técnico da empresa Vina Equipamentos, senhor José Welton Gonçalves Diniz; diretor do Departamento de Serviços Urbanos, senhor Diogo José de Lima;
representante dos carroceiros, senhor Jonatas Severino, e o vereador Carlos Eduardo Correia Molina. A assessora técnica Comissão Regiane Goulart dos Santos assessorou a reunião. Havendo número regimental, o senhor presidente deu início à reunião e fez a leitura do ofício número 43 de 2020, que justificava a ausência do secretário do Meio Ambiente, senhor Ricardo Augusto Correia Ferreira, nesta reunião. Em seguida, colocou em discussão sobre o projeto de lei número 4287 de 2018, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá, de autoria do vereador Kleber Davi. Neste momento, o presidente passa a palavra ao convidado, o diretor da Vina, que explanou a maneira como é feita a capina química e que o produto usado, o arsenal, produto importado, não é agressivo ao meio ambiente. Foram entregues aos vereadores presentes documentos referentes à nova técnica 04/2016 da Anvisa, que traz esclarecimentos sobre a capina química em ambiente urbano, de intersecção com outro ambiente. Autorização ambiental de funcionamento número 01744 de 2017, em informações sobre o produto usado, o arsenal. Após ampla discussão, ficou deliberado o presidente encaminhar um ofício ao secretário de Obras, solicitando a seguinte informação: qual seria o custo e benefício sobre a capina química, comparado com o sistema de capina mecânica, para ter um comparativo e ser apresentado como documento quando o projeto acima citado for para votação no plenário. Em seguida, o presidente colocou em discussão outro assunto da pauta dessa reunião, sobre prestarem esclarecimentos sobre o ecopontos para a colocação apropriada de entulhos no município. O presidente passa a palavra ao representante dos carroceiros, senhor Jonatas Severino, onde apresentou algumas fotos sobre o ecoponto do bairro Boa Vista, mostrando como está cheio de entulho, precisando de limpeza. Solicitou informações sobre a regulamentação das carroças no município e solicitou informações sobre a utilização de tintas apropriadas para fazer as faixas de pedestre propícias para a segurança e sugeriu criar mais um ecoponto perto da ponte P4 e reativar os outros ecopontos que já existiam. Em seguida, o diretor do Departamento de Trânsito, o senhor João Gabriel Oliveira, justificou que assumiu o departamento há pouco tempo e que se inteirará mais sobre o assunto do ecoponto e a regulamentação das carroças, mas colocou à disposição do departamento e, numa próxima reunião, trará mais informações sobre os assuntos acima citados. E relatou que as faixas de pedestre já estão sendo feitas com tintas propícias à segurança de todos os transeuntes. Após discussão, a comissão deliberou fazer um ofício à Secretaria de Obras, solicitando o mais rápido possível fazer limpeza no ecoponto da Boa Vista. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 10 de junho de 2020. José Vladimir dos Santos e Mônica Cristina Vieira Chaves. A ata está em discussão. A ata em aprovação. Vereadores que concordam, permaneçam na comissão. A ata aprovada. Nessa ata, Regiane, pode votar, tem quórum suficiente. Tá. Então, a ata aprovada. Vamos passar, então, para a pauta de hoje. Projeto de lei número 4287/2020, que dispõe sobre a proibição do uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química em áreas públicas e privadas na zona urbana do município de Itajubá e dá outras providências. De acordo com o que a gente já combinou com os membros da comissão, nós vamos ouvir os dois secretários municipais presentes, agradecendo já antecipadamente a vinda deles aqui. E só para a gente caminhar a reunião, a visita deles se torna muito importante aqui, porque tem alguns questionamentos, inclusive esses questionamentos, no primeiro momento, foram elaborados pelo vereador Molina, que está aqui conosco, para maior esclarecimento, né, e para maior esclarecimento do tema, para que a gente possa votar esse projeto com bastante argumento e bastante estudo. E uma segunda pergunta será, e um segundo tempo também será proporcionado aí ao secretário de Obras para falar mais da parte operacional, né? Qual o custo e benefício da capina química em relação à capina mecânica? Para a gente situar melhor como que funciona, né?
E as perguntas agora, que estarão já na fala do secretário de Meio Ambiente, são os questionamentos interessantes, né? Qual a situação atual referente à prestação de serviço de capina química no município? Há um contrato vigente? Segundo, qual o impacto financeiro com a proibição da capina química no município, considerando que a substituição desse processo certamente seria pela capina mecânica? Terceiro, qual o produto herbicida atualmente utilizado pelo município e qual o amparo legal para sua utilização? Quarto, quais as medidas de segurança adotadas pela empresa prestadora de serviço para a capina química no município? E quinta pergunta, o que o Poder Executivo Municipal tem a dizer sobre as notas técnicas da Anvisa de 2010 e 2016 que tratam da proibição da capina química em ambiente urbano? Há outros posicionamentos que disputam em termos técnicos com essa posição da Anvisa? Então, a gente já pode abrir a palavra com o secretário de Meio Ambiente, senhor Ricardo. O senhor fique à vontade, da maneira que o senhor achar melhor, para nos ajudar nesse tema. Uma boa tarde a todos os nobres vereadores aqui, na pessoa do vereador Vladimir, eu cumprimento os outros da casa. Eu acho completamente pertinente a discussão, né? Uma vez que, obviamente, qualquer agroquímico interfere no ambiente. Mas eu gostaria de fazer assim, uma explanação bem breve de como tudo isso aqui aconteceu. Eu falo sempre com o pessoal lá da equipe, a gente procura sempre estar atualizado a tudo que está acontecendo. São duas atividades ao meio ambiente que eu chamo de o mal necessário. Primeiro, que não tem muito a ver com o assunto aqui, é o uso do fogo para fazer limpeza em áreas agricultáveis. 69,3% do que a gente consome de alimento aqui no Brasil advém da agricultura familiar. Os pequenos produtores, médios produtores, a maioria deles não tem condição de ter uma máquina na sua propriedade. E eles são obrigados anualmente a fazer o preparo da terra e o preparo do solo. A última etapa é o uso do fogo para fazer a limpeza. E aquilo interfere na atmosfera, interfere no solo, interfere na fauna. Mas é uma atividade que o próprio Estado acoberta a atividade através de um documento que chama aviso de queima controlada. A pessoa fazer uma queimada, limpar seu terreno, com uma autorização na mão, com critérios técnicos obedecidos pela quem requer a queimada através do órgão ambiental. E a segunda atividade é exatamente o agroquímico. Que bom seria se a gente pudesse alimentar só de produto orgânico, né? E o Brasil, a gente relacionando o Brasil no mundo, é o maior consumidor de agroquímico do planeta, infelizmente. Infelizmente, nós somos o maior consumidor. E quando a gestão atual assumiu a administração, um dos maiores problemas de infraestrutura que a gente tinha na cidade era a cidade suja. A cidade tinha ruas que estavam intransitáveis. Eu posso citar aqui 5 pontos, por exemplo, ali no próximo do P4, hoje a Zé Teófilo ali que está sendo pavimentada, lá na Inhumas, a saída do Ribeirão a Inhumas, lá na Santa Rosa, lá na Boa Vista, chegou-se ao ponto de a rua ser interditada pela população por, principalmente, problema com os carroceiros, com o próprio pessoal das caçambas que trabalha legalmente com as caçambas, se sentiam no direito de descarregar aqueles entulhos em qualquer lugar. E a cidade em si estava um mato só. Todo lugar que a gente ia, beira de rio, tinha 1,5 metro de braquiária. As ruas nem se fala. Daí nós começamos, o prefeito me chamou lá e começou a ver com a gente qual a possibilidade que o município tinha de fazer com que a cidade se tornasse limpa sem necessariamente precisar de 200 pessoas que tinha só para limpeza urbana. 200. Era 202 pessoas que tinha para fazer a limpeza urbana.
e o custo se tornou inviável. Daí, eu fui procurar, né, legalmente, subsidiar o município de um documento legal que pudesse proporcionar ao prefeito implementar medidas de sanidade para fazer com que a cidade se tornou hoje. Então, dentro da legislação ambiental, existe um código que se refere a serviços de combate a pragas e ervas daninhas em área urbana. A legislação ambiental estadual acoberta a prática. Então, eu acho que a gente fica discutindo, às vezes, por umas coisas irrelevantes, né, dentro de um contexto que nós, órgão ambiental, se a gente, na época não foi a gente que emitiu, quem emitiu o documento foi o Estado, mas se a gente procura o Estado para ser acobertado por uma atividade que é passível de autorização ambiental pelo próprio Estado, e luta muito para isso acontecer, essa autorização eu fiquei quase um ano pelejando com ela, para a gente provar para o Estado que o impacto ambiental que a gente estava propondo poderia ser minimizado em função do tipo de aplicação, do produto aplicado e tudo mais. No dia que eu peguei esse documento lá, parecia um troféu, porque o tempo vai passando, cada época de chuva que chega, o desenvolvimento da praga se torna mais acentuado, e a cidade, naquela luta, muitas ruas, muitos bairros, para se tornar uma cidade limpa. Então, senhores vereadores, vejam, senhores, a gente tem procurado, na Secretaria do Meio Ambiente, avançar o máximo possível dentro do nosso território de Itajubá, mediante a legislação ambiental que também vem avançando. Então, uma vez que o próprio Estado classifica o empreendimento com o código F03018, dentro de uma classificação padronizada na legislação ambiental, nós seríamos injustos, não só com Itajubá, com qualquer empreendedor que quiser fazer a pulverização na sua empresa, na sua roça, na sua fazenda, de não emitir o documento que é passível de autorização. Agora, dentro de ser passível de autorização e utilizar os critérios recomendados pelo meio ambiente, existe uma distância. Eu acho que os senhores, como fiscais das leis, fiscais das nossas ações do município, principalmente lá do Executivo, que tem que ser mesmo, eu acho que tem que ter isso, poderia discutir entre a Comissão de Meio Ambiente e o plenário em detectar se a gente está cumprindo os critérios adequados para a aplicação do produto na cidade. Porque, senão, a gente se torna injusto. Não é justo, por exemplo, Itajubá não poder fazer a aplicação que a lei fala que pode, o Código Ambiental Federal, o Código Ambiental Estadual fala que pode, e o município restringir. E a gente aqui em Piranguinho usar o herbicida. Que, no final das contas, esse herbicida, o uso inadequado dele, vai parar, basicamente, nos cursos d'água. Então, a gente deixa de fazer a poluição nossa, mas Piranguinho está usando, vai poluir Santa Rita, Pouso Alegre, São Gonçalo, Sapucaí. É uma cadeia. Enquanto nós estamos tentando avançar na legislação, a gente tem que acompanhar. Ou, senão, a cidade vai voltar a ficar suja. Amanhã poderá ser um dos senhores aqui assumir o executivo do município e ficar restrito a não usar isso e a população começar a xingar. Agora, eu acho, por exemplo, determinado bairro tem uma rua que está muito suja, existe lá idosos que não quer que aquela aplicação passe ali, nós devemos respeitar. Eu não quero, eu quero ficar com a minha rua suja, mas deixar de usar, proibir o uso por causa disso, é muito radical. Então, o Estado aqui, é bem claro quando ele autoriza,
autoriza o empreendimento Vina Equipamentos para atividades, serviços de combate a pragas e ervas daninhas, enquadrada na deliberação normativa 074, sob o código que eu já disse, do município de Itajubá. O Estado está nos outorgando até dia 31 de março de 2021. Agora, só para os senhores terem assim, conhecimento, essa atividade, hoje em dia, na legislação ambiental, eles consideram essa atividade tão baixo impacto ambiental que hoje nem de autorização ela não necessita. Esse documento aqui, quando vencer, o próprio município tem aptidão para emitir um novo documento. E esse documento foi emitido em 2017. Depois desse, já saiu mais 3 deliberações que não enquadram ele mais. Ele não precisa de mais de autorização. Se fosse hoje a gente procurar o Estado, ele ia dar uma certidão de dispensa de autorização para a gente executar. Aí eu vou deixar para os senhores aqui também a ficha de emergência do produto, que eu acho muito importante vocês analisarem isso. O arsenal NA, ele é tão pouco impactante no município que ele não é recomendado para a agricultura. Ele é fraco. O princípio ativo dele, o imazapir, por isso que ele se torna financeiramente um produto mais caro, porque ele afeta pouco o meio ambiente e poucas pessoas que lidam com ele. Muito diferente do glifosato, muito diferente do folidol, muito diferente desse famoso Roundup. Então, por exemplo, nós temos aqui, todo mundo tem relação com o campo. Que bom para a gente seria a gente poder comer um tomate sem ter sofrido aplicação de agrotóxicos, porque aquilo é residual. Esse equipamento, esse produto, ele mata a planta por asfixia. Ele penetra na aplicação, os próprios vasos vasculares do produto transmite da raiz e das folhas para a planta, para toda a planta, para ele circular na planta, e a planta se sente asfixiada e morre. Tanto que, se a gente aplicar o Roundup ou o Folidol, a ação é imediata, em 72 horas. Essa aqui demora 20 dias. Então, isso tudo, gente, eu acho que tem que ser analisado. Para o município, se a gente não usasse esse arsenal, seria ótimo. Porque o município ia economizar, assim, 70% que ele gasta com o arsenal. É um dado importante também. Mas é um produto que está aqui, ó, Instituto Mineiro de Agropecuária, né? Agrotóxicos aptos para comercialização e aplicação no Estado de Minas Gerais. Gerência de Defesa Sanitária Vegetal do Estado. Quer dizer, existiu uma equipe, que eu estou deixando para os senhores aqui também, com pessoas qualificadas de mestrado para cima, multidisciplinar, para provar para a Anvisa que esse produto ele não é um produto tão tóxico. Ele é tóxico. Eu não posso falar que ele não é tóxico, mas ele não é tão tóxico. Aí vem a Anvisa e solta, né, que vocês já têm conhecimento também, a nota técnica. Vocês conhecem muito mais de lei do que eu, uma nota técnica, até eu, como secretário do Meio Ambiente, posso soltar, recomendando que não seja aplicado o produto glifosato no município de Itajubá. Agora, a legislação que está em números acima da nota técnica fala que pode. É um cuidado que a Anvisa tem, está certa também, mas não é uma proibição, eles recomendam. Por sua vez, só para completar meu raciocínio, nós já tivemos problema também, já fomos no Ministério Público 3 vezes, até recomendado o Ministério Público por fiscais da lei daqui, que também é pertinente, nós estamos lá para isso mesmo. Nós conseguimos, foi aberto um inquérito civil público contra o município.
nós conseguimos, com o Ministério Público, mostrar para ele que o que está sendo feito de uma forma legal e técnica. Então, o Ministério Público entendeu a gente. Agora, a gente restringir 100%, eu acho que nada na radicalidade funciona. A gente que está na vida pública, né, há tanto tempo, eu pelo menos, se você esticar muito a corda do violão, ela arrebenta. Eu acho que a gente tem que ter o bom senso, nesse momento, de ver que a cidade está uma cidade limpa, está uma cidade saneada, está uma cidade muito diferente do que teve, e que, se perder esse planejamento, que é do Teixeira, ele tem um planejamento. A turma sai do Rebojão, vai para o Jardim das Palmeiras, sai do Jardim das Palmeiras, porque ele já conseguiu entender, dentro do mapeamento que nós tivemos que entregar para o Estado, da superfície de área aplicada, a hora que ele estiver terminando lá no São Sebastião, ele já sabe que dia que ele tem que voltar com a equipe para lá. Então, vocês podem andar em todos os cantos da cidade, todos os cantos da cidade está limpo. Agora, a gente voltar a contratar 202 pessoas para fazer um serviço, que a mecanização foi feita para isso, é inviável. Além de não ter essa mão de obra. Financeiramente, depois, o colega Teixeira vai passar para os senhores aí os custos disso. E mais, gente, o que é lei foi feito para ser cumprido. Eu acho que nós temos procurado lá na secretaria ser justo. Não seria justo com Itajubá uma proibição nessa radicalidade e os municípios todos em nossa volta ter o mesmo documento desse, que eu mesmo ajudei vários deles a adquirir esse documento, depois que nós adquirimos o nosso. Delfim Moreira está aqui, a água de lá vem para cá, Marmelópolis está aqui, todos eles têm esse documento. Aqui para baixo também. Então, a gente tem que enxergar o ambiente como nós situados dentro da grande bacia hidrográfica. É melhor a gente usar o que pode ser usado pela legislação ambiental federal e estadual e pelas deliberações do Copan, que são órgãos colegiados, que a própria população participou da elaboração disso, e deixar a nossa cidade limpa, ou a gente restringir isso e daqui 2 anos a cidade está imunda, e não ter mais solução, e a gente ter que vir aqui brigar para tudo isso ser revogado, porque vai chegar num ponto que ninguém dá conta. Na operacionalização da situação, impossível. Impossível chegar no ponto que nós chegamos hoje. Então, eu acho que é uma discussão boa, não estou aqui defendendo o agroquímico, jamais. Sou o primeiro a procurar os produtos orgânicos para o meu consumo, para o consumo do meu filho, para o consumo da minha mulher. Mas, infelizmente, a gente tem que olhar mais global. O Brasil é o maior consumidor de produto agroquímico do planeta. Infelizmente. Está vindo aí, ó. Vocês devem ter visto uma nuvem de gafanhoto imensa saindo da Argentina, passando por Uruguai. Se ventar para o nosso lado, ela vai chegar aqui. Se não for o agroquímico, o que vai segurar isso aí? Agora, isso é em função de quê? Está lá atrás. Em função de desmatamento que o próprio gafanhoto fez com que desequilibrasse a situação daquele ecossistema específico para acontecer isso. Ele está no papel dele. Ele tinha um habitat para morar, não tem mais, está procurando. Vai achar as lavouras, fresquinhas, safrinha de milho no sul do Brasil, e Deus sabe que vai dar isso. E o que vai controlar isso? O agroquímico. E se não fosse o agroquímico? Não teria controle. Nós vamos passar fome. Então, a gente tem que olhar mais global. O nosso combate com relação ao agroquímico, também podendo evitar, é ótimo. Mas, se a gente pode, se tem uma legislação que fala que pode, eu acho que é injustiça a gente restringir um território de 272 km², dentro de um grande maciço que nós temos aqui, e os nossos vizinhos todos utilizarem.
Mesma coisa desse coronavírus. Abre aqui, abre ali, abre ali. Quanto mais abrir, mais contaminação vai ter. Agroquímica é a mesma coisa. A gente restringe o nosso território, mas e os outros? A aplicação, a contaminação, ela não fica restrita onde a gente passou. Ali é produto que contém elemento, a gente chama dos minerais pesados, que contamina o solo, que depois que ele entra no solo, nunca mais ele sai. A tendência dele é descer para o lençol freático, principalmente contaminar água e solo. Então, eu pediria aos senhores, encarecidamente, para analisar isso. Parece que a Comissão de Meio Ambiente, Vladimir, já fez até um parecer caminhando lá, que vocês revissem isso em função desses documentos que eu estou deixando. Agora, qual que é o papel principal? Acho que vocês estão corretos, fiscalizar a execução. Como é que é essa execução? Quem está executando está utilizando EPI de correto? Um carrinho para ir na frente da aplicação, avisando que está sendo aplicado, para todo mundo fechar as janelas? Ótimo. Tudo é precaução. Agora, falar que impedir município, amanhã nós vamos ter uma cidade suja. E nós não vamos ter aonde socorrer. Aí vai chegar num ponto que vai sujar tanto, na minha opinião, nós nem vamos estar lá mais, mas vai chegar num ponto que vai sujar tanto que vai parar aqui de novo a discussão. Ah, mas Piranguinho pode, ali pode, cai naquela situação desse trabalho belíssimo que o senhor está fazendo desde o começo do mandato, da seleção de um tanto de lei que existe no papel, mas que não funciona na prática. Né? Eu acho que seria, nesse momento, injustiça com a cidade de Itajubá. Com a cidade. Consequentemente, os moradores da cidade estão inseridos no processo. Seria essa a minha fala, está aqui a autorização, está aqui a ficha de emergência do produto, a classificação dele aprovada no Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura e aqui no Estado, o documento do Ministério Público, a ficha específica do arsenal e mais, aqui a relação do Conselho Federal de Engenharia das pessoas aptas que discutiram quando esse produto foi aprovado, pela própria Anvisa. O produto ele passa primeiro na Anvisa para depois ir para os ministérios. A Anvisa socorreu com a nota técnica. Não tem força nenhuma de lei com relação a isso. Tanto que nós mostramos isso lá para o Ministério Público. Essa equipe é uma equipe multidisciplinar, né, para exatamente atingir o conhecimento de cada área, para chegar nesse consenso. Então, eu acho que esses documentos aqui, vocês ficam subsidiados de que Itajubá está fazendo a aplicação, mas está procurando, por sua vez, ter a responsabilidade de impactar o mínimo possível o ambiente, em primeiro lugar, as pessoas, e deixar a cidade limpa. Muito obrigado. Acho que a gente pode dar seguimento já à fala do secretário. Pois não, vereador? Boa tarde a todos. Deixa eu só fazer uma intervenção rápida nessa fala inicial, secretário, antes do secretário Teixeirinha fazer uso da palavra. Secretário, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige. Nós temos essa nota técnica, nas palavras do senhor, tem um peso de recomendação, não tem o peso de lei, de 2016, a mais recente. E, pelo que eu pude entender, é aí que eu peço a sua ajuda, se eu estiver equivocado, nós temos autorização ambiental de funcionamento vindo do governo do Estado, posterior a essa nota, 2017. E outros documentos que o senhor alega, a intervenção do Ministério Público, que o município foi lá, conversou também posteriores a 2016. A classificação dele no IMA, com a Gerência de Defesa Sanitária Vegetal, é de 11 de janeiro de 2017 também. Baseado nisso, saiu a ADN do Conselho de Política Ambiental. Quer dizer, é uma escala, né? É uma cadeia. Isso vem sendo discutido para isso chegar aqui onde ele chegou, 2 décadas. 2 décadas. Então, pense o senhor, em 2 décadas nós conseguimos achar um produto que
realmente impacta menos e a gente consegue deixar a cidade limpa. Para em 3 anos, 4 anos, isso tudo ser restrito, né, ao uso do nosso município. Só completando isso aí, ô vereador, já que o senhor continua, a gente que está mais ou menos, né, nessa área rural, você fazer uma capina constante, anual, trimestral, não sei como que o secretário vai explicar para a gente, ela é bem mais fácil que a gente deixar complicar a situação. E o que o senhor está fazendo aí é praticamente uma previsão, e realmente a gente tem que preocupar com isso, porque se deixa um ano, não aguento. Nós estamos vendo que eu tenho uma experiência própria. Poucos dias atrás, a Secretaria de Obras lançou chamado lá para quem queria ser conserva. Olha, eu acompanhei de perto como fiscal, dá o que fazer para a pessoa lá inscrever. Então, é um outro ponto que daqui a pouco o secretário com certeza vai falar, mas vai chegar nisso que o senhor falou, se a gente abandona uma capina química que está aqui regularizada pelo Estado, tudo, não está fazendo nada contra a lei, amanhã ou depois essa limpeza ela vai tornar muito mais cara para o município. 5, 6, 10 vezes mais cara, porque a gente sabe que cortar uma árvore, cortar um mato pequeno é uma coisa, cortar um mato já que está danificando uma rua, uma praça, uma beira de rio, é outra mão de obra, né? Mas, pois não, vereador Molina, pode continuar. Concluindo aqui, e outro detalhe importante nessa fala do senhor, presidente, é o seguinte: as áreas de preservação permanentes não são aplicadas. Vocês podem prestar atenção que na beira do rio tudo é tudo roçado manualmente. Já é por orientação do órgão ambiental, quer dizer, a tendência daquele produto chegar no curso d'água é menor também, porque nós sempre respeitamos as áreas de preservação permanente. O trabalho é 20 vezes maior, mas a gente consegue ainda restringir o uso nessas áreas. Eu queria acrescentar também, ainda, só mais um segundo, uma informação a todos os vereadores. Eu tinha 2 cópias, eu acabei de passar uma para o secretário, mas depois eu posso passar para todos os vereadores, inclusive. É de um estudo científico que foi feito na cidade de Caxambu, no ano de 96 e 97. É uma discussão já antiga, né, a respeito do uso de herbicidas, particularmente na cidade de Caxambu, do mesmo produto usado hoje em Itajubá. Vereador, o vereador Jorge, todos têm, eu já passei para eles. Já O senhor mandou para mim e eu já passei para eles. Legal. Então, eles podem acompanhar aí. Ó. Eu queria só, então, ler um pedacinho para os senhores tomar ciência. Quem não teve tempo ainda não viu o documento. Então, olha só, nós estamos falando de uma cidade, Caxambu, que é uma estância hidromineral, que tem as fontes de água mineral como a principal atração turística da cidade, que movimenta, né, o município. E lá em 96 e 97 já havia, então, a preocupação, e eles já estavam usando o imazapir, que é o princípio ativo do arsenal, que é o produto que se usa hoje em Itajubá. E, nesse estudo, deixa eu ler um pedacinho aqui. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência da capina química nas calçadas de Caxambu, através do herbicida imazapir, verificando-se seu efeito sobre as plantas daninhas e, aqui a parte importante, o efeito residual através do monitoramento de resíduos do herbicida em águas superficiais e subterrâneas, assegurando que a capina química não se tornará uma fonte de poluentes químicos. Esse era o objetivo do estudo. Mais à frente, as amostras de água foram coletadas em 5 pontos diferentes, antes da aplicação do herbicida e após, em intervalos semanais. Vai aí adiante. A imazapir mostrou-se altamente eficiente no controle de plantas daninhas e, atenção dos senhores aqui, ó, a análise química de imazapir na água não mostrou nenhum efeito, nenhum resíduo detectável ao nível de 10 partes por bilhão em todas as coletas avaliadas. E aí nós estamos falando, então, de um estudo lá de 96, 97, que repercutiu ao longo de algumas décadas. Eu tenho em minhas mãos, eu não sei como está a discussão hoje lá na cidade de Caxambu, mas eu tenho em minhas mãos uma ata de 2017, abril de 2017,
em que voltou-se a discutir esse assunto, e aí, nessa ata, eles trazem à memória esse estudo científico, que comprovou que o imazapir não afetava o meio ambiente, né? E que, portanto, diante da dificuldade de capina mecânica, que se continuasse, portanto, usando o imazapir por ter segurança. É exatamente o que o secretário falou. Na última reunião dessa comissão, nós recebemos o pessoal da Vina, não é isso? O Diogo, que é da sua secretaria, né? E eles explicaram bem, explicaram inclusive o que o secretário comentou aqui, né? O princípio ativo do imazapir é matar a planta por asfixia, né? Ela não afeta a fauna, correto? Não afeta a fauna. É lógico, o secretário, eu queria até parabenizar o secretário, foi cuidadoso, né, ao dizer e não diminuir, né, não minimizar os possíveis problemas com produtos químicos. Se o camarada pega um galão de produto químico com alta concentração e toma um gole desse produto, ele vai ter problema. É óbvio, né? Agora, na concentração adequada, para o uso efetivo, para o combate das ervas daninhas, ninguém vai ter problema. E aqui nós temos um estudo científico comprovando isso. Eu só queria acrescentar essa informação para quem não conhecia. Dá licença, Vladimir, eu acho que é muito importante, gente, num momento que a gente está passando por um período que só Deus sabe o que está por vir, né? No documento também, ele outorga aqui, ó, vai ficar para vocês verem aqui, que profissionais da Embrapa e EPAMIG, quer dizer, pesquisadores participaram da situação, voltados para avaliação da eficiência agronômica no controle das infestações e potenciais de impacto ambiental do produto arsenal-NA, tendo informado que apresentaram resultados satisfatórios. Quer dizer, a pesquisa está dizendo isso, pesquisadores estão dizendo isso. Não foi assim, em 2 anos que isso foi testado. Isso foi testado em laboratório, foi testado, né, uma das empresas mais respeitadas. Por que hoje o Brasil é o celeiro do mundo? O Brasil é o celeiro do mundo inicialmente por pesquisas, expansão agrícola e pecuária e pesquisa. Há 25 anos atrás, o Brasil importava arroz da Tailândia. Nós não tínhamos arroz com a área que nós temos. Nós temos 8.565 km² de área. Hoje nós somos o primeiro no mundo de soja, de café, de suco de laranja, de cana-de-açúcar, de commodity, de carne de boi, de carne de frango, de carne suína. Em função do quê? Tira o agroquímico do processo produtivo. Então, são pesquisas que diz isso. É como a gente estivesse tratando o agroquímico como um vilão, né? Eu, particularmente, como trabalho na área ambiental há 30 anos, não sou favorável. Mas a gente consegue viver sem ele? Não consegue. Não teríamos os produtos bonitos que a gente tem nos hipermercados do jeito que eles são. Tanto que, se o senhor compra um produto que foi aplicado agroquímico, ele dura na geladeira 8 dias. Se o senhor compra um produto orgânico, ele dura 30. Entendeu? Agora, é aquilo que eu falo, nós não podemos parar no tempo. Nós temos que evoluir junto com tudo que está sendo evoluído. Senão, a nossa agricultura, a nossa pecuária não teria a pujança que tem hoje relacionada ao planeta. Vereador Jorge, o senhor quer falar agora ou o senhor quer falar depois da fala do... Estava Certo. a fala dele. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Boa tarde aos companheiros, secretário Ricardo e o Teixeirinho. O que me preocupa na fala do secretário é o seguinte: são 202 empregos sem valor. Vamos na capina. Essa que eles vão matando, jogando esse remédio, normalmente quem está aplicando não está bem protegido. Agora imagina quem está em volta. Estão passando na rua, a intoxicação vem para as crianças, e o vereador Amônio, para cães, gato, animais, passarinho.
é tudo intoxicado, porque a química vai para capim e eles comem. A Anvisa deixa bem claro que está proibido desde 2010. Então, esse 202 emprego, secretário, o senhor já parou para ver quantas pessoas foram contaminadas, que nós temos problema do câncer avançado em Itajubá? Qual que é o custo maior e menor nisso? A vida ou o remédio? É mais fácil jogar o remédio, intoxicar as crianças, os animais, a fauna, o ser humano, do que o remédio vai sair mais caro o tratamento depois. Então, me preocupa muito, estou analisando bem sobre a posição, se a gente vota a favor ou contra esse projeto, né? Estou estudando. Pelo que está vendo, a linha não é favorável a essa medicação que está sendo aplicada. Eu fiz as pesquisas, a Anvisa fala, bem claro, que está proibido desde 2010. Então, para ser breve nisso, senhor presidente, essa preocupação, onde ela aprofunda mais, né? Existem alguns casos, os próprios técnicos, dos órgãos ambientais, compartilharam a ignorância em relação ao risco causado pela utilização do produto químico. Então, preocupa, né? Será que a gestão não está vendo que isso é prejudicial à saúde humana? Até a fauna, os animais? Será que se nós pôr gente para trabalhar, vai dar mais qualidade de vida? Então, gostaria mais na frente até aprofundar. E outra, vou entrar com requerimento, que esse assunto fala da Anvisa, fala de saúde, e é saúde pública. Eu acho que a Comissão de Saúde tem que fazer essa discussão sim também, dar um parecer sobre esse relato. No momento, eu agradeço. Ô, Ricardo, só um segundinho. Vereador Jorge, essa é a terceira reunião que a gente vem estudando o assunto. Seria importantíssimo, se o senhor puder assistir a penúltima, até não tem a data, já que eu passo, senhor, na penúltima nós tivemos aqui pessoal da parte da aplicação, tivemos diretor de obras, todo esse questionamento que o senhor está falando, vamos supor, questão da aplicação, e isso cabe a nós como vereador ir lá fiscalizar, mas eles têm as normas que eles devem seguir, até o rapaz explicou aqui, na própria maneira como você vai colocar lá o bico da máquina para jogar o produto, dependendo de onde que ele está, ele joga uma quantidade que ela vai mais próximo, dependendo de onde não tem uma casa, não tem nada, é outro tipo, então até ali é controlado. E mesmo a vereadora cobrou aqui sobre as proteções, né, vereadora, que eles são obrigados a ter no momento, certo? Então isso é uma parte nossa, e o que o secretário acabou falando, encaixou na fala deles, o próprio secretário fala, é um produto que, sendo usado dentro das normas, dentro da fiscalização, ele vai ser útil para a cidade, e isso a gente aprendeu e estudou isso nas outras reuniões anteriores. Então, é importante também a gente, na outra reunião, a gente trouxe aqui o pessoal da própria Vina, né, que faz a aplicação, a gente cobrou deles. Eles falaram tudo isso para a gente, como é que aplica, qual que é a distância, como que faz a proteção aos animais. Até um fato que eu vou falar para o senhor, que a gente ouviu o rapaz falando aqui, e é muito interessante, porque às vezes as pessoas elas arrumam também uma maneira de incriminar o trabalho e não ver o que está acontecendo. Eles estavam passando próximo a uma casa, lá na Vila Isabel, e naquele belo dia lá, parece que uma pomba, não sei o quê, morreu, bateu no... Não, tinha uma pomba caída lá. Aí a mulher foi lá, fez a denúncia que era o veneno, que era isso, que era aquilo. No outro dia que eles estavam no mesmo local, era uma casa de fachada branca, onde normalmente eu tenho, e acontece isso na roça, o passarinho vem, às vezes ele bate ali e caiu no mesmo dia que eles estavam. Então, eles já tinham feito uma tempestade no negócio, sem fazer o estudo, e recriminando. Então, são fatos que a gente aprendeu nas outras reuniões, que a gente está vindo no estudo. Depois, o senhor pode voltar a completar, Ricardo? Eu só queria, em resposta ali ao vereador, não sei se a gente está falando da mesma nota técnica, no número 8 da nota técnica, ela fala assim, a Anvisa entende que não existe proibição para capina química em ambiente não agrícola, que é o nosso caso.
em áreas interseccionais ou contidos em ambientes urbanos, desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado, com facilidade de isolamento, quando da aplicação do produto, aprovado pelo órgão competente, IBAMA e todos os ritos. Reitera ainda que é proibida a capina química em ambiente urbano de livre circulação, praças, jardins, logadores, em que não há meios de assegurar o adequado isolamento. Ela não proíbe, ela não tem essa competência de proibir. Ela fala que é proibido desde que não haja meios de assegurar o adequado isolamento. Aí eu concordo que aqui na Câmara vocês têm a Comissão de Meio Ambiente, ferroar nosso colega. Vai pulverizar a Teodomiro? Vai. Então vamos isolar. Entra a fiscalização. Mas não existe proibição, gente. A gente tem que interpretar as coisas. Seja onde não é possível aplicar medidas que garantam condições ideais de segurança da população que reside ou circula. Entendeu? Então, ela não proíbe. Ela até reitera que onde não houver isolamento em lugar muito frequentado, como praças, jardins e etc., logradouros, que seja feito, tem toda a técnica de fazer, toda. Agora, aí sim, cobrar, né, da execução da situação, ótimo, mas o senhor pode interpretar aí o número 8 e 9, que diz a nota é isso. Secretário, eu acrescento também a informação de que a ficha técnica do Arsenal traz bem claramente, faz consonância com a fala do senhor e do Diogo, que esteve com a gente aqui, ano retrasado, ano passado, e não há restrições, um dos benefícios da ficha técnica do Arsenal, tem restrições à circulação de pessoas ou animais nas áreas tratadas. Ou seja, ele não afeta a fauna, como o vereador afirmou, né? Vai matar os bichinhos. Não, ele não afeta. É um produto químico, não afeta a fauna. A não ser, obviamente, aquele exemplo que eu dei. Se uma pessoa vai lá e toma meio litro do negócio, né? Aí a concentração é que faz o veneno. Né? Só questionando, dentro da norma, nota técnica, no item 9, onde está um pouco tesouro, que reitera ainda, que é proibida a capina de química em ambiente urbano, de livre circulação, praça, parque, jardim, logrador, como você tinha colocado aí mesmo. Mas sempre, lá vem, é possível aplicar medidas que garantam condições ideais, que é a minha preocupação, da segurança da população. Não, eu pulei aqui, só completando a sua fala. Aqui, em que não há meios de assegurar o adequado isolamento. O senhor já falou antes. Eu não repeti, está aqui, a nota 8. O senhor falou, eu não repeti. Mas posso repetir se for o caso. O senhor está correto. Mas a segurança, o senhor não garantiu a segurança da população. São coisas. Não. A sua fala, eu não fiquei repetitivo dizer que realmente está lá, em ambiente, garantido em ambiente. Está certo. Mas estou dizendo que ela fala, para não ficar repetitivo, aquilo tudo que você falou aí. O item 9. Secretário Antônio Teixeira, à vontade. Vladimir, nosso amigo, a Mônica, Paulina, que saiu aqui agora, e o Jorjão. Vou tirar a máscara que fica mais fácil de falar. Eu já fiz teste de corona, não tem, tá? Tá bom. Questão que o Vladimir está falando, e o meu amigo Ricardo aqui já explanou tudo sobre o arsenal e sobre a capina química. É só uma comparação pequena que a gente vai fazer, que eu acho que não adianta alongar muito mais do que todo mundo já falou. Hoje, a gente tem um custo em torno de R$47 mil para a capina química por mês, que é aplicado 2 tanques, cada tanque faz em torno de 1.800 a 2.000 metros quadrados de capina química. Essa capina química,
ela é só feita em ruas, não é feita nem em parques, nem em praças e nem nas margens dos rios. Então ela pega por quê? Você pega uma rua do Rebojão ou do Cruzeiro com paralelepípedo e as ervas estão no meio dos paralelepípedos. Você não consegue nem capinar. Eu só se fizer igual o Exército fazia antigamente com a gente, que punha 100 soldados tirando graminha. Ajuda muito. Como ela tem uma extensiva, a gente gasta 21 dias para morrer e ela tem mais em torno de 90 a 100 dias adormecendo a planta. Então, eu tenho uma programação que eu tenho todos os bairros, como falou o Ricardo, que eu aplico a capina e que dia que eu vou voltar naquele bairro. Então, não necessariamente, quando eu volto num bairro, eu tenho que fazer todas as ruas, porque tem tipo de ervas daninhas, o Ricardo pode explicar até melhor, que elas são mais frágeis. Então, ela já consegue acabar com as ervas. Então, isso aí tem muito. Então, para nós, eu teria que ter, não é 202, não soube, hein, ô Jorjão? Hoje nós temos, para multitarefa em Itajubá, 36 homens só, para limpar a cidade inteira. Então, como diz o Ricardo, antigamente tinha 202. O custo disso aumentaria para o erário público 240 mil por mês. Então, o lixo veio de ser em torno de 700, 650, 700, porque tem 800 mil, seria 1 milhão e pouco por mês. Aumentaria muito para a gente, para o município, o custo. Secretário, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o custo hoje com a capina química é em torno de 47 mil. Em torno de 6 vezes menor do que se não tiver a capina química. Se fosse com a capina química, ia para 240. Em torno de 240 mil. 6 vezes mais. E 6 vezes mais. E também a gente não daria conta de deixar a cidade limpa como está hoje, com o controle que nós estamos. Houve até hoje, na secretaria, dos 5 anos que eu estou aqui, uma reclamação, que foi uma mulher da Boa Vista que teve essa reclamação, que nós fomos chamados lá no Ministério Público por causa dessa reclamação. Então, em torno disso, e o Ricardo falou, esses dias nós até estamos pensando também, não tem problema nenhum, não custa nada para mim de avisar os bairros que eu vou aplicar a capina química antes. Não tem problema nenhum, entendeu? Por quê? Porque o pessoal vem, está certo, eles vêm com tudo protegido, com carrinho, com tudo. Esse mesmo a gente usa uns cones atrás dos carros para não ter problema, para a proteção do pessoal que está aplicando. Então, é só a gente adequar e ver se vai querer, ou própria pela rádio, ou pelo coisa, falar cada semana, cada bairro que a gente aplica. Não tem problema não, sabe? Mas eu acho que é muito importante a gente continuar, já que nós temos, com muito sacrifício e com muito empenho do meu amigo Ricardo, essa autorização. Porque os outros municípios que não têm, ou não, já tiveram, porque aplicava Randap antes e não conseguiu com o Arsenal. O Arsenal é caro também. Tá? É um produto que ele custa em torno de 190, 200 reais o litro dele. Por isso, porque ele é caro, porque ele é inofensivo ao ser humano e à fauna também. Então, eu gostaria que vocês pensassem bem, para a gente continuar essa cidade bonita que nós estamos aí, aliás, além de várias obras que nós estamos fazendo, e seria conceder e continuar com essa capina aqui. Cara, só uma observação. Eu tenho a impressão de que a nota técnica da Anvisa, quando ela está falando ali no item 8, 9, ou nela completa, ela está falando de forma genérica. Ela não está falando do imazapir. Ela está falando da capina química de forma genérica. E aí, quando ela toma algumas precauções, não existe proibição, mas tem que tomar esse cuidado e tal, ela está falando de forma genérica porque o município pode eventualmente estar usando o Randap, que é mais Muito possível, agressivo, mais né? agressivo. Mais agressivo.
Então, eu estou só querendo acrescentar essa observação, porque eu vejo, o senhor acabou de reforçar algo que o Diogo tinha falado na semana passada, essa questão, o município já está tomando cuidado de usar um produto que é mais caro, e não é à toa que ele é mais caro. Está usando um produto que é mais caro porque, justamente, esse produto é menos impactante. E se a gente tivesse algum caso em Itajubá que foi afetado pela capina química, peguei o primeiro a dar a mão ao palmatório. Mas nós não temos nenhum caso, em 5 anos que nós estamos aqui, que tenha afetado com o arsenal. Já que eu vou passar a palavra para a vereadora Mônica, só queria reforçar aqui essa diferença, né? Porque como vai vir um tema para discussão no plenário, muitas vezes quando se fala em mata-mato, remédio, a pessoa logo de cara vai ver o Roundup na frente, uma coisa ou outra. E essa forma como mata, como acaba com o mato, ela é muito importante que a gente tome consciência disso, né? Uma forma de asfixia ali no mato, que não vai causar outros danos, o próprio mato vai ficar asfixiado e vai perder a força e vai morrer. Voltando aqui, Teixeirinho, uma coisa que eu estava prestando atenção na sua fala, quando você fala 21 dias após a aplicação do arsenal, que é mais apropriado, começa a ter os sintomas, aí dura ali mais uns 90 dias de limpeza, né? Normalmente hoje, quando a gente capina o mato, dependendo da época da chuva aí, se você for ali arrancar a graminha hoje, jogar do lado, daqui uma semana está pega outra vez. Se você capinar, jogar ela para trás e for um período de chuva, 15 dias já está formada. Então, isso aí já é próprio para manter ali uma distância de uns 4 meses ali. Outra coisa interessante, já voltando para a área rural, porque se uma hora isso vier a ser aprovado, a proibição da capina química no município, afetará diretamente as produções rurais. E eu vou falar uma coisa com uma experiência própria. Onde a gente usa o Roundup, vou falar direto o Roundup, que ele é permitido nas lavouras e tudo mais, o pessoal usa para as roças aí. Quando ele asfixia o mato, ele mata o mato e vai para a raiz dele, e aquela própria raiz do mato que ela morreu ali, ela serve de infiltração para a água. Então, numa experiência própria, tudo na onde passa o Roundup na roça, a terra ela é mais solta, mais fácil de mexer com a terra, por isso, e o mato vai virar esterco ali, né? Então, ele tem uma infiltração ali, a água entra mais fácil dentro da terra. Então, quer dizer, vamos olhar também para os nossos produtores rurais, né? Hoje não temos mais mão de obras na roça, não existe mais. Dá o que fazer para arrumar uma pessoa para cuidar da lavoura, o pessoal está tudo indo para a cidade, e, infelizmente, o pessoal está ficando só o pai e a mãe na roça, a gente sabe disso, a dificuldade que é capinar uma lavoura, não existe mais enxada, não existe mais isso. Então, gostei muito da fala também do Ricardo, quando ele fala, a gente não é a favor do agroquímico, ninguém quer isso. Se a gente pudesse colher um tomate aí de primeira mão, uma coisa bonita, chique, sem um agrotóxico, que maravilha que seria. Só que aí eu acho que só a metade da população ia comer, ou 1/3 da população, porque a produção é produção, a gente sabe muito bem, você planta uma lavoura de tomate, dá uma semana de chuva, você passa o defensivo, se você não repetir, você perde a lavoura, ela vai melar inteira, isso é normal acontecer. A gente só tem produção porque tem o uso do agrotóxico, produção em quantidade, né? Então, é mais ou menos uma experiência que a gente também quer passar, do que a gente vive nesse momento. É um estudo muito importante. Vou passar a palavra agora para a vereadora Mônica. E nesses dados técnicos aí, aquela hora estava falando dos conservas. Eu acompanhei realmente o último concurso lá, Teixeirinha. Como é que foi difícil, né, aparecer lá. Aí apareceram, se eu não me engano, 40 pessoas. Vocês abriram, foi edital, tudo. Aí chama um, não quer ir mais, a outra, inchada, eu não quero, não, eu não sei trabalhar de foice, eu não sei. Chegou no final, o que aconteceu? Tá aí, difícil, né? Outras pessoas aceitaram, depois largaram mão, então está difícil hoje a mão de obra, o pessoal
A gente tem que estudar muito seriamente isso aí. E quando se fala e eu, para terminar a minha fala, eu quero deixar bem claro aqui para quem está assistindo. Arsenal é um produto próprio que a cidade de Itajubá está usando, um produto mais caro, um produto que causa o mínimo do dano necessário aí, em relação a Randap, em relação a outros que a gente sabe que são mais fortes, mas o que a cidade está preocupada em manter a limpeza, manter toda a estrutura e uma limpeza que persiste, né? Não adianta eu fazer uma capina hoje e daqui um mês eu tenho que voltar no mesmo local. Então, ela vai ficar aí 4, 5 meses para voltar no mesmo local. Esse produto, pelo estudo que a gente fez, que além dos danos deles ser infinitamente menor que os outros, é um produto mais caro. E a respeito da fiscalização, tudo que a gente estudou aqui nessas reuniões, é obrigação nossa, como vereador, sim, fiscalizar. E eu, agora, Teixeirinha, quando você falou aí do aviso nos bairros, interessante, se precisar de mais isso também, a gente tem visto, às vezes, o da saúde sair, né, avisando sobre, vai passar lá o fumacê, por casos, mais essa preocupação, eu sei que o senhor vai verificar isso para a gente, avisa o bairro lá para a pessoa saber, pelo menos que naquele dia vai fazer a capina química, a própria pessoa está ali, mas que a gente já cobrou aqui da Vina, já cobrou, e é nossa obrigação cobrar toda a distância, toda a técnica para aplicar o remédio. Vereadora Mônica. Boa tarde a todos, boa tarde aos secretários, aos colegas vereadores. Bom, diante da explanação, principalmente do secretário de Meio Ambiente, não o secretário Ricardo, o que eu entendi que a capina química é um mal necessário, né? Assim como o fumacê também é um mal necessário, acredito. O que eu queria perguntar, duas perguntas eu queria fazer. Aliás, para o secretário de Obras, os locais da cidade, eu tinha essa dúvida, e vocês até falaram sobre isso, que as áreas de preservação permanente não é aplicado, e eu não sabia que não era aplicado. É só, então, nos passeios, nas ruas. E eu queria que o secretário falasse mais sobre isso, porque eu acredito que muitas pessoas também não sabiam disso, assim como eu não sabia. Mônica, você pode acompanhar para você ver. Geralmente, as capinas, nós temos uma equipe de Praça de Jardins que faz a Praça de Jardins, tem uma equipe da Vina, desses 36 que a gente tem aqui, que faz a limpeza das margens dos rios e das partes de preservação permanente, são os lotes que as prefeituras têm. Seria muito fácil eu chegar numa área verde da prefeitura e meter um handap ou meter um arsenal, mas não, a gente faz a capina normal. Então, o arsenal é só no leito estradal das ruas. E, secretário, os bairros que é aplicada essa capina química são só os bairros centrais ou os bairros periféricos também? Porque eu moro na rodovia que vai para o Ilhéus. E eu já vi ali naquela estrada Eugênio Fratelli Modena, que é do Moquém, eles capinam lá, né? Então, eu acho que eles não usam nesses outros bairros, não é usado, é só no central? Não, Mônica, deixa eu explicar para você como é que funciona. Depois da capina química, que morrer tudo, aí vem uma equipe de multitarefa. A gente tira todo o detrito que foi capinado, que amadureceu, que aprodeceu, e faz pintura de meio-fio. Então, em todo lugar, além da capina química, a gente entra com a equipe só para poder limpar. Aí chama uma equipe de multitarefa. A gente faz em todos os bairros. Fizemos no bairro do Cruzeiro, fizemos no bairro de Santa Luzia, fizemos no bairro do... Então, aonde a gente vai, todos os bairros tem isso, Rebojão, todos os bairros. E a gente, primeiro, é o contrário, a gente vem da periferia para o centro. Então, é mais as periferias que é onde tem mais... O mais importante de tudo, mano, eu acho que nós estamos debatendo capina química aqui, nós estamos tentando acabar com isso, é os lixões que nós temos na cidade. Isso que é o maior trabalho que eu tenho. E o povo não tem consciência, porque a prefeitura não suja, a prefeitura limpa. Então, nós temos, assim, trabalhos exaustivos de tirar coisa. Agora, na próxima licitação que tiver do lixo, é um projeto que faz tempo que eu e o Ricardo estão batendo nisso, vai ter 4 ecopontos em Itajubá.
Tá? 4 ecopontos, foram bem determinados lugares, tudo. A pessoa jogar o detrito dela, esse pessoal que joga lixo, carroceiro, carros que joga, vai ter os lugares deles de jogar esses lixos em 4 pontos. Aí sim, uma fiscalização mais enérgica para quem não seguiu os ecopontos. Vai ser direto na caçamba, todo dia vai ser recolhida, vai levar para o detalhe. Porque hoje, exemplo, nós temos ali perto do Piranguinho, lá, que é onde recebe os entulhos do dia. Tá, nós temos lá. E temos o lixão. Você vai na Boa Vista, não tem como você separar o que é detrito, o que é lixão, o que é coisa, porque o pessoal não respeita. Então, isso que nós temos que conscientizar o povo, é isso. Eu acho que é a coisa que mais nós temos que bater aqui. Cada um cuidar do seu lixo, cada um cuidar do seu terreiro. Não cuida. Esse que é o mais importante que eu acho. Tanto que a gente... Quanta coisa eu podia estar fazendo para as estradas rurais, para os bairros, se eu não tivesse que ficar tirando lixo em gás indevido que não pode jogar. Teixeirinha, Desculpa o desabafo. Teixeirinha, eu acho assim que a preocupação acho que de todos os vereadores, até o vereador Jorge também mencionou, a respeito da toxicidade desse produto, né? Das pessoas serem intoxicadas na aplicação. Eu acho que uma sugestão seria a aplicação o trabalho noturno, né? A aplicação da herbicida à noite, que aí todas as pessoas aí, né, não tem muito movimento na rua. Então, eu acho que seria possível estudar essa possibilidade de aplicação noturna, assim como é feito com lixo, né? Eu acho que deveria, é uma sugestão que eu dou para que seja feita a aplicação noturna. E uma outra sugestão também que eu gostaria de deixar, essa para o secretário Ricardo, é um trabalho de conscientização da população, secretário, de fazer uma limpeza, cada um fazer a limpeza em frente à sua casa, diminui, né, a aplicação, vai diminuindo, né, aos poucos vai diminuindo, de repente, não sei, um incentivo, um desconto no IPTU, alguma coisa assim, de cada um fazer a limpeza em frente à sua casa, né, que aí vai diminuindo o uso desse herbicida, que infelizmente é um mal necessário que a gente enxerga, né, nesse momento. Bom, é só essa a minha fala, eu termino por aqui. Eu agradeço os secretários, agradeço a explanação, que eu acho que foi muito importante, que a gente estava com várias dúvidas, na outra reunião a gente não pôde contar, infelizmente, com vocês aqui, mas agora a gente deu para entender bem a situação. Obrigada. A palavra, o vereador Wilson. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a vocês, doutora vereadora Mônica. Eu só tenho a agradecer, né, pela bela explicação que você me deu. A gente tinha preocupação com o agrotóxico, né, mas eu também venho de família rural, conheci isso de perto, lá tô com a enxadinha, né, tudo natural, só com esterquinho, mas foi o que você falou, né. Infelizmente, nós temos que acompanhar o mundo de hoje, né, o meio ambiente está aí hoje, o ensinamento global está aí ensinando tudo, os gafanhotos vindo, outros insetos também vindo, estão chegando, né, pandemia, tanta coisa mais. Então, quero só parabenizar você pela bela explicação, técnica que você deu, também complementou. Quero agradecer ao Teixeirinho, secretário de Obras, que tem trabalhado, empreendado esses 4 anos, sempre lutando e ir para o bem-estar da população de Itajubá e região, nas zonas rurais também. Já acompanhei muito você, que andou passando nas ruas, no Cruzeiro, Jardins Colinas, que atendeu indicação minha de vários bairros, eles ligaram, e sempre eles passam avisando, sim. No bairro do Cruzeiro, passou avisando que ia fazer. Tanto como da parte da saúde, que não vai fazer da dengue, como também avisou que ia fazer. Na rua da minha casa, passou lá para o lado meu, passou avisando que ia ser feito. Então, só tenho a agradecer, né? Peço desculpa de alguma coisa. E eu estou aqui em nome de muitas pessoas, agradecendo o Teixeirinho, a limpeza. E aproveitando que aqui não é dentro do assunto, eu gostaria de estar fazendo uma pergunta. A respeito do bairro do Cruzeiro, até acho que o Vladimir, nós já ficamos de perguntar isso para você. Aqui no bairro do Cruzeiro, lá no bairro da Estiva, a gente chama de Vila do Arco. Subindo na rua Afonso Rodrigues, tem aquela mata. É um matão, Teixeirinho. Um matão. E aquele mato, não tem indicação, não vão fazer, Vladimir. É pedido de muitas pessoas do Cruzeiro. E tá um matão, de lá sair cobras, animais, já apareceu tanta coisa, o povo joga lixo.
E que indicação que a gente vai fazer para limpar lá? Uma vez nós já fizemos, eu cantando, parece, falaram que era o legado que era da União. Na rua Zé Cândido Pereira Santos, a rua lá perto de sua casa, a rua Basílio Dias Pinto, a rua mais Afonso Rodrigues da Silva, descendo um matão. E a árvore está assim, não tem mais aonde crescer. Ela já cresceu tudo, a gente está virando por cima das casas, aqui embaixo na Rua da Floresta. Até estou com umas fotos, depois vim mostrar para ele. Umas coisas, já procurei saber do Estado. Já estou até com a gente protocolado aqui, ó. Protocolei que é para me levar no Estado. Lá está fechado, passando por o período da pandemia. Mas umas coisas eu não sei se vai ser da União, ou se é o município. O que o senhor pode estar fazendo para mim, Tcherinho? É a pedido de 9 mil habitantes, 9 mil pessoas, leitores, que vêm trazer esse pedido. Certo? Wilson, você pode ficar sossegado. Esses dias mesmo nós fizemos uma limpeza aqui no Cruzeiro, num lugar ali perto da casa do Gabriel Leite, antigo Gabriel. Isso, nós fizemos uma geral lá. Feito. Por exemplo, o que acontece? Hoje, depois que nós não temos, nós esparramamos, desculpa o termo, os conservas. Então, hoje, na estrada do Romance tem conserva, na estrada todas as estradas rurais hoje está tendo conserva. Então, o que aconteceu? Antes nós tínhamos um grupo de conserva que a gente atuava mais rápido nesses lugares. Então, hoje, o que eu tenho que fazer? Para mim poder limpar uma área que não está dentro do cronograma nosso, eu tenho que trazer todo mundo da estrada rural 1, 2 dias por semana e a gente limpar. Eu vou dar uma volta com você mesmo, a gente vê essas áreas, eu mando limpar assim, pode ficar sossegado. E a parte das árvores que está crescendo, é só você pegar com o Ricardo uma autorização de poda, e nós aqui não podamos uma árvore, não cortamos uma árvore sem autorização do meio ambiente. Até brinco com o Ricardo, que é o único órgão, pessoa que eu tenho medo na minha vida, com fazenda, com tudo, chama meio ambiente. O resto, tudo a gente leva. Com a palavra, vereador Molina. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só acrescentar. Bom, primeiro, eu não escondo que, em relação a esse projeto, eu tenho problemas com o projeto desde o início. Desde o início, quando eu peguei o projeto para estudar, eu comecei a ver que tem problemas, né? Eu tenho um histórico, eu fiz um colégio técnico agropecuária, né? Embora eu não exerça essa função desde meus 18 anos, quando eu terminei o curso e vim fazer engenharia, né? Mas eu tive um conhecimento básico nessa área e me permite trazer ao longo do tempo, né? E hoje, atualmente, quando eu deparo com um projeto como esse, eu assusto, né? Particularmente porque de cara eu vi que a prefeitura de fato usava um produto tranquilo, né, em relação ao meio ambiente, às pessoas, aos animais e tudo mais. Então, assim, a minha preocupação, inclusive eu não faço parte dessa comissão, mas tenho acompanhado esse assunto porque me preocupa a gente aprovar um projeto desse, como se existisse um grande problema, e aí eu, dando a minha opinião, eu digo que não existe esse problema, e aí a gente vai, para resolver um problema que não existe, criar um outro gigantesco, né? E aí, quando os senhores trazem mais elementos, isso vai ficando cada vez mais claro para mim. Exemplo, a informação que o secretário trouxe de que o gasto seria 6 vezes maior, né? 6 vezes maior para não dar conta. O senhor usou esse termo. Não é isso? Então, assim, diante disso, eu queria sugerir aos integrantes dessa comissão que repensassem, né, primeiro consultar o nosso legislativo se isso é possível. Eu acredito que sim, porque eu me recordo da gente já ter feito isso em algum outro momento. O que acontece? Nesse momento de discussão da Comissão de Meio Ambiente, já foi, em algum tempo atrás, aprovado o parecer de mérito. Mas mesmo tendo sido aprovado o parecer de mérito, e o parecer de mérito eu não li, mas eu acredito que ele foi favorável, dizendo que o projeto tem mérito para discussão. Então, quando você olha de uma certa ótica, de que o projeto traz uma preocupação com o meio ambiente, então um olhar superficial ao projeto traz, obviamente, um olhar assim, poxa, tem mérito. Talvez tenha sido nesses termos que o parecer de mérito foi aprovado por essa comissão. O que eu quero sugerir? Se for possível,
né, diante das informações que os secretários trazem, o secretário trouxe alguns documentos que ele vai deixar com a gente, e algum dos senhores, né, encabeçasse uma revisão desse parecer. Eu penso que há elementos nesse momento para um parecer contrário em relação ao mérito. Isso não vai mudar a tramitação, não vai impedir a tramitação, né? O que poderia impedir a tramitação seria um parecer contrário na Comissão de Constituição. Mas isso não vem ao caso. A Comissão de Constituição colocou como constitucional o projeto. Então, não há barrar o projeto na Comissão de Constituição. Na Comissão de Mérito, mesmo que o parecer for desfavorável, também não vai limitar a tramitação, ele vai tramitar. Mas eu penso que é importante, por quê? Porque essa comissão está recebendo os documentos do secretário, e se a comissão não fizer isso que eu estou sugerindo, a única forma de se chegar a esses documentos para os demais vereadores vai ser essa conversa de corredor, o presidente da comissão se preocupa em fazer xerox, de entregar na mão de um, entregar na mão de outro, e tal. Tudo bem, isso funciona, mas isso não é instrumento formal dessa casa. Então, a minha sugestão é, sendo possível, que essa comissão reveja o parecer de mérito, acrescentando os documentos que os secretários trouxeram e apontando o mérito desfavorável. Como eu disse, não vai impedir a tramitação, mas vai ficar documentado. E aí os vereadores vão ter acesso no nosso sistema a toda essa documentação de um novo parecer, agora contendo os documentos que os secretários trouxeram. Essa é a minha sugestão aos membros da comissão, uma vez que eu não faço parte da comissão, eu não tenho outra opção a não ser sugerir aos senhores e à senhora vereadora Mônica. Palavra. É só a título de informação, principalmente ali a vereadora Mônica, a legislação ela contempla o uso, como eu falei no começo, da aviso de queima controlada e o uso de agroquímico em perímetro urbano só de 6 da manhã às 18. 18 às 6 não é permitido. E um outro detalhe que eu acho de suma importância, gente. Aqui nós estamos diante dos representantes do povo. Certo? Vocês, 17, vocês falam em nome de 100 mil pessoas, né? Quando a gente conseguiu esse documento cita aqui o artigo 2º da deliberação normativa do COPAN, Conselho de Política Ambiental, número 74, e do decreto 46697, de 10 de março de 2016, aprovado também com todas as representatividades da sociedade civil. COPAN, a gente tem uma cadeira lá, são 23 cadeiras, com todos os representantes da sociedade civil. Então, quem decidiu isso aqui foi a sociedade civil do sul de Minas, compreendido por 178 municípios. Que eu acho também que é uma alegação que tem que ser discutida, porque isso aqui não é um ato autocrático, que alguém chegou e decidiu. A gente tem que respeitar os conselhos. E só para finalizar, todo esse documento aqui, bem como a aprovação do arsenal, ela passou pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que também é um conselho representativo de todos os profissionais da área de engenharia, arquitetura e agronomia, que não são poucos, e que quem assinou tem responsabilidade sobre isso. Uma anotação de responsabilidade técnica recolhida no banco devido e arquivada no Conselho, tanto federal na aprovação do arsenal, quanto estadual na responsabilidade pela aplicação. Secretário, e tudo isso com data posterior à Anvisa, à nota técnica da Anvisa. Exatamente. Qual que foi o objetivo? Veio a nota técnica, discutiu-se, põe para a sociedade discutir. Sociedade que aprovou. A sociedade que aprovou. Outro detalhe importante que o Teixeira bateu muito bem.
Eu sou neto e filho de produtor rural. Nasci na roça, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu avô tinha um pedacinho de terra, dividiu para os filhos, cada filho se virou por ali. Meu pai ralou muito para a gente caminhar na vida. E eu lembro como se fosse hoje, quando a mão de obra rural era abundante. Eu não queria sair da roça, não. Hoje nós temos o mesmo, onde empregava 13 pessoas, hoje nós temos o mesmo pedacinho de terra, uma tobata e um tratorzinho 235, emprega 2 pessoas. E faz o mesmo serviço, porque não acha mão de obra. Que eu acho também que é uma situação que vocês têm que discutir isso. É muito diferente você gastar R$36 mil por mês e passar esses custos para 240 mil. No final do ano dá quase 3 milhões. Aqui dá 400 mil. Então, são temas assim importantes que a gente tem que discutir. Como vocês são representando do povo, quem deliberou por isso foi o povo. Seria isso. Muito obrigado. Vereador Jorge. O secretário Ricardo falou bem, né? Que está lá para cumprir as leis. Bom, né? Pois a Anvisa, ela proibiu de vez a capina. Ela proibiu. E é um órgão federal. Nós temos que ver isso. É um órgão federal. Portanto, a lei vale para o Brasil todo. Existe muito município que não usa mais esse produto químico. São vários. É um só não. Aí eu só reforço um pouco. Eu prefiro gastar mais no final do ano de eu ter qualidade de vida para o povo. Esse remédio está trazendo problema para a saúde. Não é uma palavra definitiva. Aqui uma discussão eu estou colocando. Não é de hoje eu venho questionando, desde antes de entrar como vereador, já vinha questionando a questão desse produto químico. Já fiz para a prefeitura. Se for lá, está no arquivo morto, não vai achar. Mas tudo bem. É passado, a gente não está... Mas é uma preocupação com a saúde pública. Quando você é um tratamento do câncer, uma radioterapia, né? Uma quimioterapia, os exames. Então, eu avalio por isso visando a população. Mas como nós vamos ter mais tempo para discutir, avaliar, pesquisar até, para a gente ter uma posição mais concreta, para avaliar. Eu sempre defendo primeiro o povo. Isso aí, quem me conhece sabe disso. Quero agradecer a presença do Teixeirinha. Ricardo, obrigado por estar presente. Obrigado, presidente, por ter me convidado. Né? A reunião é bom a gente participar, né? A gente fala, às vezes, fala que não deve, ouve que não quer. Mas não pode ficar aqui como vaquinha de presépio, não. Obrigado. Vereadora Mônica. Presidente, sobre essa última fala do vereador, para não ficar assim, nenhuma dúvida, eu gostaria que o secretário Ricardo falasse sobre isso que o vereador falou. A Anvisa proibiu o uso de capina química. Então, para não ficar disse, não disse, só para o senhor esclarecer sobre isso. A Anvisa proibiu, pode ser proibido ou não? Eu gostaria, né, respeito completamente a posição de cada um, aliás, nós vivemos numa democracia, ela que fortalece as instituições, mas que o vereador Jorjão encaminhasse para a gente oficialmente o número dessa lei, tanto para os senhores quanto para mim lá, que eu não desconheço. Se eu tiver aí, eu já vou anotar e pesquisar. Eles deram poder para a Anvisa é um órgão federal, tanto é tudo que vai mexer sobre ela que define, é questão da lei, realmente não existe. A própria Anvisa, na minha opinião, às vezes está perdida, mas ela é bem clara, que a Anvisa ela tem autonomia no país para definir isso, o produto que vai ser usado ou não. Agora, é um órgão federal. Ela vale para, eu faço a pergunta, retorno, ela vale para o país ou não? Porque tem muito município que... Jorjão, eu vou só intrometer vereador. o seguinte, o que o Ricardo está pedindo, se você está afirmando que a Anvisa proibiu, mostra a lei que está proibindo para a gente, o número da lei, o número... Eu acho, vereadora, que ele mesmo respondeu.
Ele fez a pergunta e ele acabou de Pois responder não. que não existe. Dentro das notas até que eu pesquisei aqui, ela fala bem claro, desde 2010, ela proibiu de vez a capina. Está aqui, ó. A lei, o número da lei. Isso aí é recomendação técnica. O senhor falou que existe a lei. Falando a recomendação técnica está aqui. A lei. A lei federal ela não existe. Mas a Anvisa, ela tem autonomia ou não? É um órgão federal. O senhor é um legislador. Quem que pressupõe a qualquer situação? É a lei ou uma recomendação? Pelo que tem a lei existe aqui, eu vou pela Anvisa. Então, eu estou perguntando ao senhor. O senhor é um legislador em Itajubá, responsável pela formulação de leis e discussão como nós estamos aqui. O senhor, como vereador, o senhor teria mais respeito e obrigação com a lei ou com uma recomendação? Com a lei em primeiro lugar. Então, pronto. Mas aí é o seguinte, então prova para mim também a mesma coisa, qual a lei que fala que você contraria a posição da Anvisa? Aqui, ó. Artigo 2º da deliberação normativa número 74, da Lei 20.922, artigo 2º, inciso 2º do decreto 46697, de 10 de março de 2016. Está ficando para o senhor Vai passar estudar. para mim depois, por favor. Esse documento a gente vai tirar a cópia, vai encaminhar para todos os membros, inclusive para todos os vereadores. Só em respeito à posição do vereador Jorge Andrade, que o senhor claramente falou que o senhor está estudando o assunto, e é isso que faz parte, né? O senhor foi um dos poucos, assim como eu, né, que não faz parte da comissão e teve interesse em estar aqui. Eu queria sugerir para o senhor o seguinte: o senhor está vendo a nota técnica de 2010. Depois disso, a própria Anvisa emitiu uma outra nota técnica em 2016. E as duas, me parece que tem uma certa incongruência. A de 2016, que é mais recente, ele usa os termos de uma forma mais amena. Ela recomenda, ela sugere, né? Perfeito. Foi que o secretário colocou. Eu vou verificar essa, porque quando ele me convidou, E a pergunta do eu fui secretário é pegar bastante subsídio para pertinente. discutir, certo? Assim que ele me passou o convite hoje. De última hora eu fiz. Tem a 2016, eu vou, como está falando, estamos discutindo, vamos votar ainda, correto ou não? Exato. Então eu tenho que ter conhecimento que é para mim ter minha posição. Agora, a minha posição sempre vai ser a lei. Sim. Exato. A pergunta que ele fez foi pertinente, o senhor respondeu bem. É a lei que está. Nós não seguiríamos uma recomendação do IBAMA ou outro, Exato. em detrimento de uma lei aprovada em um órgão legislativo como o nosso. Então, a pergunta foi pertinente e o senhor respondeu, de fato, de forma correta, né? Nós temos que verificar o que a lei está dizendo. Ô, gente, Ô, vereador Jorge, eu só pedi esclarecimento do secretário, porque o senhor falou sobre proibição. E na nota técnica de 2016, no item 8, fala que a Anvisa entende que não existe proibição para a capina química em ambientes não agrícolas, em áreas interseccionais ou contidos em ambientes urbanos, desde que seja um ambiente de acesso restrito e controlado com facilidade de isolamento. Então, por isso que aí eu pedi para ele falar por causa disso, porque aí ficou o senhor falando da nota de 2010 e nós falamos aqui da nota de 2016. Tá? Aí eu não sei se o senhor não recebeu a nota técnica número 04 de 2016 que fala sobre isso. Então, inclusive, tem lá na Câmara, lá, os deputados, tem um código que eu não pesquisei, né, o Código Florestal, é sobre a Lei 4.771 de 65. Então, essa eu estaria aprofundando conhecimento, até na discussão depois a gente vai contribuir com isso aí. essa lei, meu senhor, foi revogada dia 12 de março de 2012, substituída pela 12.651. Foi isso que eu falei. Esse é o Código Florestal antigo. No momento que eu pesquisar, vai aparecer tudo isso que você está falando. Aí eu vou ter minha opinião formada. Mas eu tenho que pesquisar em primeiro lugar, com respeito à sua colocação. Vereador Jorge, quero agradecer em especial aqui a presença do senhor, certo? Presidente do vereador Molina, nossa comissão. Quero lembrar que é importante, esse tema está sendo muito bem estudado pela nossa comissão, pela Câmara. A reunião já estava marcada no sistema, com todo o prazo legal, os convidados foram convidados a tempo. Hoje, eu fiz questão hoje de lembrar todos os gabinetes, todos estão aqui, o nome do senhor está aqui também,
foram lembrados dessa reunião para isso mesmo, para a gente fazer um estudo, aproveitando. E agora eu volto a fala aqui para o secretário Teixeira e secretário Ricardo. Eu estou acompanhando o trabalho de vocês no dia a dia, nós estamos trabalhando. Vocês saíram, largaram de tudo, vieram aqui dar atenção num tema, dar atenção para a nossa casa. Eu tenho que só agradecer, a cidade nossa está um canteiro de obras, parabéns, Teixeirinha, parabéns. Isso aí que o senhor podia, agora há pouco, viu o senhor no bom, daqui a pouco, o Ricardo, toda hora aí preocupado com a questão ambiental, vai para um lado, vai para o outro, a gente encontra vocês trabalhando, vocês saíram e vieram dar para a gente esse apoio, esses esclarecimentos. Então, é uma honra muito grande receber vocês mais uma vez aqui, e reforçando que na reunião anterior vocês justificaram que não puderam vir por compromissos, e vieram hoje, poderiam muito bem ter falado que já estava tudo pronto. Eu quero agradecer muito, e eu fico contente aqui, Teixeirinha, um assunto até que era pertinente, estava na pauta da reunião anterior, que era a questão do ecoponto, o senhor falando, juntamente com o Ricardo, que vão ser reativados os ecopontos, é muito importante para a cidade nossa, o pessoal tem vindo, feito reuniões também, eu fiquei contente de saber isso, e vale muito aqui, o vereador Jorge, que o Ricardo mostrou para a gente, com toda a experiência dele, sobre as leis. Se nesse estudo o senhor tiver alguma lei, alguma coisa que o senhor tiver em mãos e puder passar para a gente, isso é importante, está em tempo da gente poder verificar isso. Tá bom? Você está falando? Justamente estou falando. Através do seu convite, eu vim verificar, estou pesquisando. Como 2 leis foram revogadas, a gente vai verificar, a gente vai contribuir. Quanto a isso aí, não resta a menor dúvida. Mas sempre, eu não estou aqui como advogado dos demais vereadores, talvez Vossa Excelência caminhou, mas muitos deles tinham compromisso. Então, talvez, justificando aqui que eles não poderiam vir. Não sou advogado deles, não. Como outros têm. Como você me colocou, na minha cabeça, eu tinha uma reunião hoje que falei, não, já vou ficar para participar. Pelo menos veio o convite e estou trazendo e vamos buscar mais subsídio para a gente poder discutir. Ó, você falou que era só um tema e fugimos do tema aqui 1 hora, hein? Olha aqui, vereador, sobre o convite para os nobres aqui, está no sistema da Câmara já no tempo hábil. Cada gabinete sabe muito bem que tinha reunião hoje. Hoje eu reforcei, eu reforcei porque o assunto é importante. Eu não precisava nem ter ligado. Mas eu reforcei, fiz questão de ligar para o senhor, ligar para todo mundo, olha, vocês querem participar da reunião, nós vamos aproveitar que o tempo aí do secretário de obras, secretário de meio ambiente vão estar presentes. É isso que eu fiz, só reforcei, mas o convite já foi entregue no tempo que a casa pede para a gente. Agradeço muito a presença. Pois não? Só para colocar vocês também cientes, gente, da luta nossa com relação a isso, não é de hoje, não. Eu já fui ao Ministério Público 3 vezes falar a mesma coisa que eu falei aqui. E o inquérito, ele andou lá dentro do Ministério Público, foi até a Justiça, e eles entenderam isso. Quer dizer, eu acho que se a gente não tivesse amparado legalmente, já teríamos sido parados. Nós tivemos que provar que nós estamos legalmente amparados. Então, assim, é muito importante vocês colocarem isso, porque parece, pelo que a gente vê aí, os assuntos que saem, a própria denúncia que teve no Ministério Público, que existe aqui, né, nós dois que somos responsáveis pela situação, 2 desvarados. Não é bem assim. A cobrança é fato, eu acho que vocês têm que cobrar mesmo, a função de vocês é fiscalizar e tal, mas a legislação precisa ser cumprida, senão a gente cai na injustiça. O órgão ambiental, ele não pode ser injusto, ele não pode trabalhar com uma pessoa de um jeito e outra pessoa de outro. Ele tem a linha dele, ele tem as regras dele. Isso aqui só está sendo realizado porque está dentro da regra. Se não tivesse na regra, não estaria sendo. Sem sombra de dúvida. Eu já fui lá em 2016, 2017, 2018, para a gente convencer a justiça de que nós estamos amparados. Tem mais nada, tá? Até a próxima, que Deus nos abençoe.